Jonas Varela na internet, no YouTube. Contamos com 4 inscritos no nosso canal. Hoje nós continuaremos a leitura da Bíblia Sagrada no Novo Testamento, na leitura do livro Atos dos Apóstolos, O Caminho da Missão. É o 5º livro do Novo Testamento, no seu 3º assunto, perseguição e difusão. No seu 8º capítulo, no nosso vídeo de hoje, continuaremos a leitura do livro Atos dos Apóstolos, 8º capítulo, em todos os seus 40 versículos. Primeiro tópico: a perseguição. Saulo era um daqueles que aprovavam a morte de Estevão. Naquele dia, desencadeou-se uma grande perseguição contra a igreja de Jerusalém. E todos, fora os apóstolos, se espalharam pelas regiões da Judeia e da Samaria. Algumas pessoas piedosas sepultaram Estevão e fizeram um grande luto por causa dele. Saulo, porém, devastava a igreja, entrava nas casas e arrastava para fora homens e mulheres para colocá-los na prisão. E aqueles que se dispersaram iam de um lugar para outro, anunciando a palavra. Segundo tópico: alegria pela boa notícia. Filipe desceu a uma cidade da região de Samaria e aí começou a anunciar Cristo. As multidões seguiam com atenção tudo o que Filipe dizia, e todos em peso o escutavam, pois viam os milagres que ele fazia. Dando grandes gritos, os espíritos maus saíam de muitos endemoniados. Numerosos paralíticos e aleijados também foram curados. E a cidade se encheu de alegria. Terceiro tópico: não comercializar o dom de Deus. Na mesma cidade havia um homem chamado Simão, que desde algum tempo praticava a magia. Ele impressionava o povo da Samaria, fazendo-se passar como uma pessoa importante. Todos, pequenos e grandes, aderiam a Simão, dizendo: este homem é o poder de Deus, que é chamado grande. Aderiam a ele porque há longo tempo Simão os deixava impressionados com suas artes mágicas. Quando começaram a acreditar em Filipe, que anunciava a boa notícia do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, tanto os homens como as mulheres se apresentavam para o batismo. Simão também aderiu à fé e, depois de batizado, não se separava de Filipe. Simão ficou muito impressionado ao ver os sinais e os grandes prodígios que aconteciam. Os apóstolos que estavam em Jerusalém souberam que a Samaria acolhera a palavra de Deus e enviaram para lá Pedro e João. Ao chegarem, Pedro e João rezaram pelos samaritanos, a fim de que eles recebessem o Espírito Santo. De fato,
o Espírito ainda não viera sobre nenhum deles, e os samaritanos tinham apenas recebido o batismo em nome do Senhor Jesus. Então Pedro e João impuseram as mãos sobre os samaritanos e eles receberam o Espírito Santo. Simão viu que o Espírito Santo era comunicado através da imposição das mãos. Então ofereceu dinheiro a Pedro e João, dizendo: deem para mim também esse poder, a fim de que receba o Espírito todo aquele sobre o qual eu impuser as mãos. Mas Pedro respondeu: pereça você junto com o seu dinheiro, pois você pensou que podia comprar com dinheiro aquilo que é dom de Deus. De nenhum modo você pode participar dessa realidade espiritual, porque a sua consciência não é correta diante de Deus. Agora, deixa eu ver aqui. Arrependa-se dessa maldade e suplique que o Senhor perdoe essa má intenção que você teve, pois vejo que você está envolvido pela injustiça, como de fel amargo. Simão respondeu: supliquem por mim ao Senhor, para que não me aconteça nada do que vocês falaram. Depois de ter testemunhado e anunciado a palavra do Senhor, Pedro e João voltaram para Jerusalém, levando a boa notícia a muitos povoados da Samaria. Quarto tópico: a iniciação cristã. Um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: prepare-se e vá para o sul, pelo caminho que desce de Jerusalém para Gaza. É o caminho que se acha no deserto. Filipe levantou-se e foi. Nisso apareceu um eunuco etíope, ministro de Candace. Olha, C-A-N-D-A-C-E. Ora, a pronúncia seria Candace se fosse com S, né? Mas aí é como C, deve ser Candaque, né? Também não é com Q. Aí complica, está escrito aqui Candace, C-A-N-D-A-C-E. Vamos que seja Candace, né? Ou então Candaque, como você queira aí. Também Candaque não é com Q, nem com K, né? Vamos que seja Candace, rainha da Etiópia. Ele era administrador geral do tesouro dela. Tinha ido a Jerusalém em peregrinação e estava voltando para casa. Ia sentado em seu carro, lendo o profeta Isaías. Então o Espírito disse a Filipe: aproxime-se desse carro e o acompanhe. Filipe correu, ouviu o eunuco ler o profeta Isaías e perguntou: você entende o que está lendo? O eunuco respondeu:
Como posso entender se ninguém me explica? Então convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. A passagem da Escritura que o eunuco estava lendo era esta: ele foi levado como ovelha ao matadouro e como um cordeiro perante o seu tosquiador. Ele ficava mudo e não abria a boca. Eles o humilharam e lhe negaram a justiça. Quem poderá contar seus seguidores? Porque eles o arrancaram da terra dos vivos. Então o eunuco disse a Filipe: por favor, me explique, de quem o profeta está dizendo isso? Ele fala de si mesmo ou se refere a outra pessoa? Então Filipe foi explicando e, tomando essa passagem da Escritura como ponto de partida, anunciou Jesus ao eunuco. Continuando o caminho, chegaram a um lugar onde havia água. Então o eunuco disse a Filipe: aqui existe água. O que impede que eu seja batizado? Filipe lhe disse: é possível se você acredita de todo o coração. O eunuco respondeu: eu acredito que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então o eunuco mandou para parar o carro. Os dois desceram junto às águas e Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito arrebatou Filipe e o eunuco não o viu mais. Então prosseguiu sua viagem, cheio de alegria, e Filipe foi parar em Azoto e, passando adiante, evangelizava todas as cidades até chegar a Cesareia. Glória a Deus, aleluia, amém. Felicidades, meus irmãos. Hoje concluímos a leitura do capítulo 8, em todos os seus 40 versículos, do livro Atos dos Apóstolos. Nós voltaremos no próximo vídeo com as explicações do capítulo 8 do livro Atos dos Apóstolos, nos seus 40 versículos. Glória a Deus, aleluia, amém. Felicidades e até lá.